Uma moça que trabalhava fazendo limpeza no CISP, no Centro Integrado de Segurança Pública de Piranhas, procurou o comando do 9º Batalhão para informar, veja só, que tinha sofrido assédio e tentativa de estupro dentro da CISP. O pior, ela acusa 2 militares, um sargento e um cabo da PM. Vamos saber mais detalhes desse caso com a Maria Maciel, porque as investigações parece que já começaram, mas o que a gente soube até agora é que vai ficar inicialmente por parte da Polícia Militar apurar o que aconteceu. Agora, é inacreditável que uma tentativa de estupro, um assédio sexual tenha acontecido dentro de uma unidade de segurança, né? Que a CISP abriga a Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, é lá em Piranhas. Não é isso, Maria? Isso mesmo, Edson, um caso que realmente chama bastante a atenção. A mulher que trabalhava no Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP do município de Piranhas, relatou que estava ali desenvolvendo o seu trabalho de limpeza ali da unidade, quando um policial militar então se aproximou, ele tirou a roupa, baixou a calça e tentou estuprá-la. Ela conta que ele começou a se esfregar, começou a se insinuar e ela dizendo não, se esquivando o tempo todo nessa tentativa dele. Ele, então, depois de um tempo de tanto ela se esquivar, acabou saindo. Logo em seguida, um outro policial militar, segundo ela, veio também em direção a assediando sexualmente. Nesse caso, sem tocá-la, mas a assediou sexualmente. Então, o que ela fez? A partir de tudo que tinha acontecido, ela procurou o 9º Batalhão, o qual esses 2 policiais militares são lotados, um cabo e um sargento, para denunciar o caso. Ela também procurou a Polícia Civil, foi aberto então um boletim de ocorrência sobre o caso, com tudo o que ela relatou. E esse boletim de ocorrência foi enviado então à Polícia Militar, que no caso, se tratando de militares, é quem deve investigar o ocorrido, O fato é que realmente tudo isso aconteceu dentro das dependências do Centro Integrado de Segurança Pública. Agora, quando a gente fala num centro integrado, então não é só a Polícia Militar que trabalha ali, é também a Polícia Civil. Só que, segundo o relato da vítima, nesse dia específico estavam apenas esses 2 policiais militares. Os policiais civis estavam dando plantão numa outra delegacia e, portanto, eles estavam sozinhos nesse dia, quando ocorreu então essa tentativa de estupro e também o assédio sexual. Então, segundo informações, a gente procurou então o 9º Batalhão para saber então quais foram os encaminhamentos que foram dados. Segundo o coronel Winston, que é o comandante do 9º Batalhão, foi aberto um processo administrativo simplificado disciplinar. Além disso, existe também um inquérito policial aberto, um inquérito policial militar nesse caso. Ele informou ainda que os 2 militares, eles seguem no batalhão desempenhando trabalhos administrativos, estão no serviço interno. E que já foram feitos vários procedimentos, Os militares já foram ouvidos, a vítima e também outras testemunhas. Mas ainda existem outras pessoas que devem ser ouvidas nesse inquérito, mas ele garantiu que essa apuração segue rigorosa. Agora, em relação a esse caso que aconteceu em novembro do ano passado, muita gente até tem dúvida, qual é o procedimento correto? Ela fez certo? Primeiro, ela foi no 9º Batalhão para denunciar o caso e depois foi então a Polícia Civil. Aqui do meu lado está a advogada Júlia Nunes, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho como é que funciona nesses casos de assédio, estupro, de suspeita, em relação a militares. Bom dia para você, Júlia. Bom dia, Maria. Bom dia a todo mundo que está em casa. Nós estamos preocupados com a ocorrência. O ideal, a gente já indica para as vítimas que o ideal não é procurar a corporação, é procurar a delegacia mais próxima, porque independente de quem tenha cometido o crime, vai ter que seguir investigação na Polícia Civil e é um crime de ação pública incondicionada. Então, independe da vontade da vítima. A partir do momento que ela registra na Delegacia Civil, a Delegacia Civil vai ter que investigar e tomar todas as medidas
medidas, inclusive notificar as outras autoridades, como a Polícia Militar. São dois procedimentos totalmente distintos. É um processo administrativo que vai correr na corregedoria e um processo civil que vai começar com um inquérito dentro da polícia, depois vai ser encaminhado para o Ministério Público e aí o Ministério Público vai ver se existiram indícios ou não desse crime e abrirá um processo na Justiça comum no fórum da cidade que se encontrava a vítima no momento do crime. A gente não tem muitos detalhes exatamente do que aconteceu, os procedimentos que foram adotados, mas nesse caso de se existiam câmeras ali, se ela chegou a denunciar logo após o ato, né? Ou se mesmo ela chegou a fazer algum exame, então tudo isso precisa ser investigado, apurado. Tudo isso deve ser visto e deve ser requerido pela Polícia Civil. A delegacia que é responsável pela investigação deve requerer. A partir do momento que uma vítima entra e formaliza uma denúncia, ele tem que requerer, dependendo da situação. As câmeras ao redor, inclusive da própria estabelecimento do CISP, certo? Ele tem que requerer o laudo para que ela vá no IML e veja se deixou vestígios, mesmo que não tenha tido a penetração, mesmo que não tenha deixado obrigatoriamente, ela tem que ir para poder ver se tem marcas no corpo. Então, é todo um procedimento que precisa ser investigado e a responsabilidade disso é da Polícia Civil. Porque a Polícia Militar, a investigação dela não vai dar uma pena a ele, a não ser dentro da corporação. E a grande importância da questão da civil, junto com o procedimento administrativo, é que foi feito o crime de farda. Foi feito dentro de uma instituição que deveria garantir a segurança para a população de forma geral. Isso é um agravante? Com certeza. Foi utilizada a força, foi utilizada a condição de superioridade, né? A condição dele de ser um oficial para poder cometer o crime. Por isso, talvez, que as vítimas, quando são vítimas desses procedimentos, demoram a buscar as autoridades seus direitos, porque tem medo. Estava fardado, foi dentro da própria instituição. Então, isso tudo agrava o crime e deve ser levado em consideração pelas autoridades, que devem se posicionar. A obrigação também que o inquérito policial ele seja célere. O prazo do inquérito, ele varia, pode ser renovado, mas o ideal é que ele seja concluído em 30 dias. E nós estamos falando de um crime que aconteceu em novembro. Para sim ou para não, se ocorreu ou não, é necessário que a Polícia Civil se posicione e passe essas informações para a gente. Porque não temos nem eu, nem Maria, nem o Edson, ninguém tem. Por quê? Porque é um procedimento sigiloso. Toda violência contra a mulher, principalmente a VVS, que é violência sexual, ela tem sua integridade respeitada, sua imagem respeitada. Por mais que ela seja vítima, ela não precisa e não quer essa exposição. Então, por isso, não pelos militares, mas por isso, esse procedimento permanece em sigilo e a gente só conta o que foi repassado pela vítima. Agora, em relação a esse prazo, né, que você até falou, o fato dela trabalhar no local, os militares estarem fardados, então tudo isso tem aquele clima também de intimidação. Existe um prazo para que ela denuncie? Por exemplo, ela deve ter ficado, a gente imagina, né, o medo, o desespero, a pessoa fica sem saber o que fazer na hora. Ela tem um prazo para fazer essa denúncia? No caso de violência sexual, não. Se fosse uma violência moral, aí ela teria o prazo de 6 meses. Mas como foi uma tentativa de estupro que ela denuncia, ela poderá denunciar a qualquer tempo. Principalmente, aproveito a oportunidade, que não é o caso, mas quando uma vítima ela é menor de 18 anos, os 20 anos que começaria a contar só da maioridade. Então, ela está dentro do prazo, está corretíssima e a gente espera só que as autoridades cumpram também suas obrigações dentro do prazo legal. Ok, muito obrigada então pelas informações, Júlia. Importante essas orientações e até esclarecimentos, porque a gente sabe que muitas vítimas não têm coragem, né? Se sentem intimidadas e acabam não denunciando esses casos, né? Principalmente de assédio sexual. Ah, foi uma cantada ali, não, foi isso aqui, foi pouca coisa, acaba minimizando, mas isso é crime e as mulheres têm sim que denunciar. É com você, Edson. Obrigado, Maria. Tem que denunciar mesmo, e não é porque, né, o crime teria sido praticado por pessoas que deveriam, né, proteger, não só ela, mas toda a comunidade, é que não pode se fazer a denúncia. Como bem falou a Júlia, o correto é denunciar a Polícia Civil, nesse caso, porque quem cometeu o crime, teria cometido o crime, foram policiais militares. Inclusive, ela, né, talvez por essa dúvida de onde ou a quem recorrer, acabou indo diretamente no batalhão dos policiais, mas a gente sabe que o ideal é você procurar
é exatamente uma instituição que não tem relação, né, com as pessoas que estão sendo acusadas desse crime, né, no caso a Polícia Militar. Né? Vamos continuar acompanhando esse caso, que seja esclarecido de fato, e é importante lembrar que não é porque não houve, né, a finalização, né, do ato sexual que não é estupro. É estupro sim, no caso do outro policial, tentativa na verdade, do outro policial que não a tocou, não é, assédio sexual. Obrigado, Maria, pelas suas informações ao vivo, um caso absurdo, né, dentro de uma CISP, inacreditável.